dom espiritual você tem? Eu sei cantar, eu sei assoviar, eu sei bater na mesa, cadeira. Não é isso. Não tô falando disso aí não, cara. Tô falando de dons espirituais. Isso aí é talento. Talento você aprende. Por mais que bater na cadeira, não precisa de muito talento, né? Mas isso são coisas que você faz cursos, que você faz aulas, você aprende. Tô falando de dons espirituais. Isso são coisas que você não aprende. Deus envia para você, Deus dá para você. E você não faz curso, você não aprende, ninguém te ensina. A única coisa que você tem que fazer é buscar. Mas eu aposto que quando você pensa em dons espirituais, a primeira coisa que vem na sua cabeça é falar em línguas. Fala em língua. Tá certo, você tá certo, sem razão. Só que na verdade não existe somente esse dom. Na verdade nós temos 9 dons espirituais. Você sabia disso? Nós temos 9 dons espirituais. Porém, falar em línguas é o mais comum deles. A maioria das pessoas que buscam nas igrejas, o mais comum que tem é falar em línguas. Então por isso que é o primeiro que vem à nossa mente. Mas na verdade existem 9 e eu vou apresentar todos para vocês agora. Então para isso eu vou ler aqui uma passagem para vocês, uma passagem bíblica, para que nós possamos começar o nosso estudo, beleza? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós temos aí o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, dom da fé, dom das curas, dom da operação de milagres, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom da variedade de línguas e dom da interpretação de línguas. Mas como que é feita essa distribuição de dons? Pensa você que você vai ali, pega uma fila ali e pega o seu dom. Tá ligado? A fila de algodão doce de loja de roupa? A pessoa fica na fila lá, pega o algodão doce, mas não compra a roupa. Não é dessa forma. Nós temos que buscar por isso. Oração, um jejumzinho de vez em quando, cai bem também. É um belo caminho aí andado para você adquirir o seu dom espiritual. E outra coisa, você não vai chegar ali em Deus ali, como se fosse uma banquinha ali do pastel. Opa, ô Deus, tudo bem? Ô meu filho, tudo bem? E você? O que você deseja? Me vê aí uma porçãozinha de dom da cura com uma pitadinha de operação de milagres aí. Embrulha que é para a viagem. O versículo 7 de 1 Coríntios 12, que nós acabamos de ler, que fala sobre os dons, é bem claro nisso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, naquilo que o Espírito Santo julgar que deve nos dar. Não que seja impossível você pedir algo específico, né? Eu quero o dom de interpretação de línguas. Eu não posso pedir. Não, a Bíblia não diz o contrário, que você não pode pedir. Mas aquilo que você pede tem que vir de encontro com aquilo que Deus quer para sua vida. Do contrário, não vai rolar, cara. E tem uma coisa também muito importante. Eu vou falar isso porque as pessoas têm mania de fazer isso. Não se deve comparar um dom com outro. Como se eu fosse mais espiritual que você, porque o meu dom é melhor do que o seu. Não tem dom melhor. Todos eles são dons, talentos de Deus que vêm do mesmo Espírito, do Espírito Santo. Se eu discernir o espírito maligno, então eu sou mais espiritual que você que fala línguas estranhas. Isso não existe, não tem nada a ver. Depois você lê o capítulo inteiro aqui de 1 Coríntios 12 e você vai ver que lá mostra que todos nós somos membros de um mesmo corpo. E não há membro mais importante do que outro dentro desse mesmo corpo. O importante, nós sabemos que o cabeça desse corpo é Cristo. Ele sim é mais importante que todos nós. E ainda assim é mais humilde de todos. A questão aqui é que existem manifestações do Espírito que são mais visíveis do que outras. Por exemplo, falar em línguas ou interpretar as línguas, o dom de curar, profecia, operação de milagres, qualquer um pode ver, né? Numa manifestação espiritual ali na igreja, na sua casa, onde quer que seja, todo mundo está vendo isso, é visível. Diferente do dom de sabedoria, do conhecimento, discernimento de espíritos, que é algo mais mental, que é algo mais interno, mais silencioso, ninguém vê.
É algo entre você e Deus, beleza? Agora eu vou falar para vocês aqui um pouquinho da característica de cada um desses dons. E aí você vai ver se você já tem esses dons ou não. Então, primeiro, a palavra de sabedoria. Esse dom implica na revelação do Espírito Santo a uma pessoa numa situação de um problema específico. Por exemplo, você é pastor ou líder e vem aquela bucha para você resolver, cara. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver essa parada? O que você faz? Você ora a Deus, obviamente, né? E aí do nada vem a solução na sua cabeça. Foi pela sua própria capacidade que você resolveu esse problema? Claro que não. A pessoa fala, meu Deus, como aquele cara é sábio? Como é que ele conseguiu resolver esse problema? Salomão, por exemplo. Vocês conhecem a história de Salomão? Chegou lá duas mulheres que cada uma tinha um filho e uma delas dormiu em cima da criança e matou a criança. Aí o que ela fez? Pegou a criança da outra, colocou na cama dela e pegou a morta e colocou na cama da outra. Chegou de manhã, a mulher fala, meu filho tá morto, mas peraí, esse filho aqui não é meu não. E aí Jesus começou a brigar, e foi para a presença do rei Salomão. O que Salomão fez? Pega uma espada para mim, vamos cortar a criança no meio aqui, e dá um pedaço para a mamãe, e um pedaço para outra e tá tranquilo. A mulher que tinha roubado a criança falou, não, beleza, então tá bom, faz isso aí. A verdadeira mãe falou, não, deixa com ela a criança. Deixa com ela. Naquela hora, Salomão já viu, essa é a mãe verdadeira porque ela estava realmente preocupada com o bem-estar daquela criança. E entregou a criança para a mãe. Que sabedoria é essa? Né? Onde que uma pessoa ia pensar em sã consciência fazer isso? Isso é o dom de Deus. Isso é um dom de sabedoria de Deus. Essa sabedoria não é algo que você possui no seu dia a dia através do estudo, da busca, da leitura da palavra, de outras coisas. Não. Isso é algo que Deus te dá naquele momento específico. E esse é o dom da palavra de sabedoria. Temos também o dom da palavra do conhecimento. Trata-se de uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimentos a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de algumas verdades bíblicas. Frequentemente esse dom está relacionado com o dom de sabedoria. Olha, gente, vou ser bem sincero, existe charlatanismo nas igrejas, como em qualquer outro lugar. Mas eu já vivenciei isso. Pessoas ali revelar a sua vida e você nunca contou aquilo para ninguém. Então isso é o dom do conhecimento. Então era exatamente aquilo que você estava procurando, que você estava buscando, e você vai naquele lugar e Deus usa a boca daquela pessoa e ela fala com você e você fala, caramba, mano, o cara tá me espiando. Então esse é o dom da palavra do conhecimento. Já vi casos de pessoas ali numa situação, num problema, uma circunstância, o pastor vai lá, pega a Bíblia, abre a Bíblia, dá umas folheadas, lê uma passagem e pronto, acabou o problema. Isso é dom do conhecimento, isso é fantástico, fantástico mesmo. Temos também o dom da fé. Aqui não se trata da fé comum, a fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos na salvação. Aqui é uma fé sobrenatural, que ela é comunicada através do Espírito Santo. Ela capacita a pessoa a crer em Deus para a realização de alguma coisa extraordinária e milagrosa. É aquela famosa fé que remove montanhas e que geralmente, frequentemente, ela opera em conjunto com outros dons e com outras manifestações do Espírito, como o dom de curas e o dom de operação de milagres. Então tem alguns dons aí que precisam andar lado a lado com o outro. Não tem como eu ter o dom de operação de milagres se eu não tenho fé. Né? Você vai orar pro cara ressuscitar? Não, você liga só, você vai lá no velório e vai orar pro cara ressuscitar e levantar do caixão. Primeiro que se fizer isso aí, sem Deus ter te mandado fazer, você vai pagar um micaço lá, né? Mas vamos supor que Deus manda você fazer, né? Cara, você tem que ter fé para isso. Se não tiver fé, não vai rolar, né? Mas seria interessante ver se a pessoa levantar do caixão mesmo. Se a pessoa vai... Vamos ver. Temos também o dom de curas. Esses dons aqui, eles são concedidos à igreja para restauração da saúde física dos indivíduos, né? Através de meios divinos e sobrenaturais. Note que aqui ele vem no plural, dons, indica curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura ele vem de um dom especial de Deus. Não são concedidos a todos os membros da igreja, por exemplo. Porém, todo mundo pode orar por um ente querido, orar por alguém, orar por você mesmo, pedindo cura por alguma determinada doença, dor, o que quer que seja. Basta você ter fé. Mas é diferente desse dom de cura aqui que eu estou falando. Relacionado também ao dom de cura, nós temos o dom de operação de milagres. Só que na verdade aqui é um step a mais do que o dom de cura. O dom de cura, eu tô com dor de cabeça, ora, tô com dor no estômago, você ora ali, o cara
o cara é curado. Aqui no caso, trata-se de atos sobrenaturais de poder, que intervém aí nas leis da física, nas leis da natureza. Operação de milagres, cara. Jesus, era o que mais Jesus fazia. O cara, ele multiplicou o pão. O cara fez o deserto virar uma padaria. Operação de milagre. Não tem como um pão virar dois, né? Não tem como você andar sobre as águas. Isso é operação de milagre. Já vi casos de pessoas já aidéticos que foram curados. Isso é uma operação de milagre. Cientificamente não existe cura para AIDS, né? Então não está relacionado ao dom de curas comuns. É uma operação de milagre. A pessoa é paralítico, ele é surdo, ele é cego, e aí isso está interferindo nas leis naturais. Isso é uma operação de milagre. Legal, né, cara? Bacana. Dom de profecia. Aqui trata-se de um dom que capacita a pessoa a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus para uma outra pessoa, ou para a igreja, um grupo de pessoas, sob o impulso do Espírito Santo. Aqui não se trata de uma entrega de um sermão, de um recado previamente preparado por alguém. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, profetizar não tem relação especificamente de prever o futuro, por exemplo. Não, mas de proclamar a vontade de Deus e exortar a levar o povo ao arrependimento, à retidão, à felicidade, à paciência e tal. A igreja não deve considerar como infalível toda e qualquer tipo de profecia, porque existem muitos falsos profetas dentro das igrejas. Então daí toda a profecia ela precisa ser julgada contra a sua veracidade, com a sua autenticidade, e ela deve se enquadrar dentro da palavra de Deus, contribuir com a santidade na vida das pessoas que estão ouvindo e ser transmitida por alguém que de fato vive de uma maneira reta e submissa e obediente a Cristo. Na verdade, o seu histórico, sua vida com Deus, ela leva muito em consideração a profecia que você está transmitindo para a igreja. O dom de profecia ela se manifesta segundo a vontade de Deus e não do homem, né? Então eu não estou ali orando e vou profetizar agora aqui na vida de todo mundo. Não, é Deus que conduz a sua vida e você começa a profetizar ali. Não há nenhum lugar do Novo Testamento que mostra que as igrejas, na verdade a igreja em si, a congregação, a igreja primitiva como nós conhecemos. Então não existe nenhum lugar que fala que as pessoas elas iam para a igreja buscando revelação através de profetas. Essa mensagem profética ela ocorria de vez em quando na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. Então não existe aquela igreja A, igreja B ali, a igreja de profecia, então eu vou lá. Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas, você também deve conhecer muita gente que fica atrás de profecias, que eu conheço como profetadas. E vai em uma igreja A, igreja B, e isso vai totalmente contra a palavra de Deus, né? Nós temos que servi-lo por amor, e não buscando revelações, bens materiais ou cura, o que quer que seja. Eu tenho que servir a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode me oferecer. O dom de profecia é o dom mais perigoso aqui dessa lista. Precisamos tomar muito cuidado com o que ouvimos por aí. Dom de discernimento de espíritos. A pessoa que é dotada desse dom do Espírito Santo, ele tem a capacidade de distinguir um espírito, por exemplo, seja um espírito maligno, um espírito divino. Então a pessoa está ali, aparentemente no espírito, ali todo mundo fala, nossa, ele está rodando, roda Jequiti ali no peão no Espírito Santo. O cara fala, não, porque Deus aí fala. Então se você está vendo alguma coisa, se você pressente alguma coisa, você tem que ter o discernimento de julgar se saber se aquilo é de Deus ou se não é. Então o dom de discernimento de espíritos é isso. Então ele vai discernir se a pessoa está falando algo que é de Deus ou não. Ele julga uma profecia se é de Deus ou não. O cara está profetizando, esse cara aí tá falando asneira aí, velho. É diferente de você ficar julgando as pessoas, tá? Não, isso não é de Deus, não. Até porque se você fizer algo pela sua própria cabeça, você vai pagar a consequência disso. Responsabilidade sua. O próximo da lista é o dom da variedade de línguas. Falar em línguas, que é aquilo que nós comentamos aqui no início, que é o dom mais comum, né? Então pode ser tanto línguas humanas, então você pode aprender a falar inglês orando, mas depois que parou de orar também, você não fala mais. Você vai fazer um curso de inglês, cara. Não fica pedindo para Deus não, porque tem professor para isso. Ou uma língua desconhecida, língua de anjos, como nós conhecemos. Essa língua, ela não é aprendida e quase sempre ela não é entendida nem por quem está ouvindo e nem por quem está falando. Ou falar em outras línguas, como dom, ela abrange o espírito do homem com o espírito de Deus, que entrando ali em comunhão, cria essa comunicação direta com Deus, seja no louvor, na oração, expressando-se mais através do seu espírito e orando por si mesmo ou
pelo próximo, por toda a congregação, por influência do Espírito Santo. E ele fica à parte da atividade da mente. Você não está pensando para falar, é algo que sai ali de você, você não controla, você tenta falar em português e sai uma outra coisa. Esse é o falar em línguas estranhas. É como se fosse falar em código com Deus, para ninguém ficar te ouvindo e ver o que você está falando. Código Deus, é o código Morse, né? É o código Deus. O código Deus, você fala com Deus, ele vai entender você. As línguas estranhas que são faladas no culto devem ser seguidas da sua interpretação, também pelo Espírito Santo, para que as pessoas que estão na igreja conheçam o conteúdo daquilo que você está falando, o significado dessa mensagem. E ela pode conter uma revelação, uma advertência, uma profecia ou um ensino para a igreja. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. O apóstolo Paulo, cara, ia na ferida também, né? Paulo falava, o que ele falou aqui nesse versículo? Se tem 2, 3 pessoas falando em línguas, cada um tem que falar na sua vez, né? Ficar um interpelando e atrapalhando o outro. E se for falar alto na igreja, tem que haver intérprete. Do contrário, qual é a razão de você falar em línguas para todo mundo se ninguém está entendendo o que você está falando? Deve haver ordem ao falar em línguas estranhas na igreja e em voz alta, principalmente. Quem fala em línguas estranhas nunca fica em êxtase, fora de controle, fora de si. Não, você tem total controle sobre o seu corpo e você não fica em êxtase. Não lembro o que estava acontecendo. Se aconteceu alguma coisa com você ali que você não lembra o que estava acontecendo, não era Espírito Santo não, era outra coisa. O cara de baixo. Você já presenciou situações em que alguém está ali falando em línguas e ele começa a atrapalhar o andamento do culto, né? A pregação, por exemplo. O Espírito Santo ele entra em conflito com ele mesmo? Se todos os dons vêm do mesmo Espírito Santo, ele não pode entrar em conflito consigo mesmo. Quem está pregando ou ministrando louvor, julgamos nós que está sendo usado pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo está lá atrás, com a pessoa falando em línguas, chamando a atenção de todo mundo do culto. Aí o cara fica aqui pregando. Glória a Deus e irmãos. E aqui no capítulo onde é que eu estava mesmo? Então, não tem o menor sentido. Um dos dois está errado. Ou o cara que está pregando tem que ficar quieto porque o que ele está falando não tem nada a ver mais, ou a pessoa que está falando em línguas ali está, né? Então, aquele que fala em línguas pode controlar. O espírito é sujeito ao vaso. E para finalizar, nós temos aqui o dom de interpretação de línguas. Está totalmente ligado ao que eu acabei de falar aqui agora. Então, trata-se também do dom do Espírito Santo e o portador dela tem a capacidade, o dom de discernir, de interpretar as línguas estranhas. Vou chamar um intérprete ali de francês, tem um intérprete aqui de línguas estranhas. O interessante seria que aquele que já fala em línguas possa pedir para Deus a capacidade de interpretá-la também. E assim, particularmente, pode até parecer um dom comum, mas na verdade é um dom bem raro. Eu presenciei alguém interpretando línguas estranhas umas 3 ou 4 vezes na minha vida inteira. É muito difícil de ver. Então é um dom que nós precisamos buscar também. E por fim, nenhum dom toma o controle do corpo da pessoa, né? Quem faz isso são demônios, né? O demônio toma conta do corpo da pessoa. E quando há manifestação de algum dom espiritual, a pessoa que está sendo usada, ela tem total consciência e controle sobre os seus atos. Tanto que lá em 1 Coríntios 14 fala assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. É incrível como que a Bíblia ela responde todas as nossas perguntas. Ela não deixa nenhuma aresta, não deixa nenhuma brecha para uma falsa interpretação. Então, quando há uma falsa interpretação bíblica, é por ganância ou por malícia do homem, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo dos 9 dons do Espírito. Espero que tenha sido de grande valia para vocês e que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever, por favor, aqui no canal e vou trazer aí mais e mais estudos para vocês. Beleza? Por hoje é só e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!